Boa noite. Bom, primeiro é um prazer estar aqui. Eu adoro espaços novos e gostei muito desse espaço. Parabéns aí, Thiago, bem legal. Bom, eu vim aqui para falar um pouco sobre a mímica total. Primeiro, eu gostaria de deixar um pouco claro esse lado da nossa pesquisa. A gente está trabalhando nessa pesquisa da mímica total já há 5 anos. É um trabalho super intenso, todos os dias tem um treinamento, tem estudos, tem espetáculos, tem toda uma programação que a gente desenvolve lá no estúdio Luiz Lois. E é um trabalho que já vem somando um período maior de 20 anos dentro dessa área de mímica. A mímica que a gente trabalha lá não é um gênero, não é um movimento estético somente, mas a gente trabalha a mímica como ato de corporificação da vida. É um ato de você conseguir, é um fenômeno de atualizar, de você corporificar sensações, ideias, pensamentos, todo esse abstrato, todo esse virtual em realidade física. O que a gente chama de mímica lá é esse fenômeno de transformar pensamento, expressão em ação, em corpo. Então o que a gente chama de mímica é isso. Importante dizer, quando a gente fala de mímica total, inclui voz. A mímica, ela traz a voz, esse fenômeno acontece na ação, no corpo, e a gente entende voz como corpo. A gente chama de mímica total. Eu vou falar um pouquinho do nosso percurso, como que a gente chegou a esse conceito de mímica total. Na verdade, a gente passou por várias áreas da mímica. Então eu viajei, fiquei fora muitos anos, e nessas viagens eu trabalhei com a mímica clássica, que tem como gênero, tem como característica principal a pantomima, essa arte silenciosa. Então, muitas vezes quando a gente pensa em mímica, a gente pensa naquele performer de rosto branco, com as luvinhas, contando histórias silenciosas. Na verdade, esse é um gênero da mímica chamado de pantomima, que foi um gênero predominante no século XVIII, no século XIX, nesse período da mímica clássica. Então, nessas figuras, teve uma pessoa muito importante chamada Jean-Gaspard Deburau, que foi essa figura de rosto branco, essa figura que saiu da comédia dell'arte, essa figura que trouxe aquele figurino, aquele personagem do Pierrot, que contava histórias silenciosas por meio de gestos narrativos. Depois, num outro momento, no século XX, tem uma transformação, tem um movimento subjetivista de você exaltar a emoção mais do que a razão. Então, um movimento em que se dizia que a verdade não está naquele movimento que se acreditava antes, objetivista, em que dizia que as emoções, as metáforas, elas são traiçoeiras da lógica, da razão, do pensamento científico. Então, esse movimento que vem se opor a esse racionalismo, a razão como força predominante na ação, ela invade totalmente essa área da dança, do teatro, e chega de uma maneira muito forte na mímica, na figura do Jacques Copeau e depois do criador da mímica moderna, o Etienne Decroux, onde se trabalha uma inversão da hierarquia corporal, onde no século XIX a expressão
era focada principalmente nas extremidades, rosto, mãos, pés, pernas, como a gente pode ver, por exemplo, no balé clássico, onde o torso fica praticamente rígido, onde os atores do século XIX mantinham uma postura onde a expressão era focada principalmente no rosto, na voz, isso saindo da pantomima, e nas mãos. O Decru e todo esse movimento também da dança moderna, Isadora Duncan, Martha Graham e tudo mais depois, trabalha uma inversão. Essa inversão de trabalharem praticamente nus, de, em alguns movimentos, tampar o rosto e achar um novo modo de se expressar. Um modo que passe pelo tronco, que passe pelo peito, que passe por essa região onde a gente carrega pulmão, coração, respiração, pulsação, e trabalhar a emoção nesse ato de corporificação. Tá? Então é um movimento em que você começa a trabalhar e pensar com o corpo, onde começa já a iniciar uma proposta de integração do pensamento e da ação, da razão e da emoção, mas nessa fase ainda exaltando a emoção, exaltando o abstrato, exaltando o subjetivo. E aí começa a entrar a mímica das metáforas. Então começa a sair daquele gênero narrativo e começa a entrar num movimento de corporificação de sensações, de emoções que lembra muito a dança. Então a mímica moderna, ela vem para esse outro campo. É um campo em que não interessam as histórias, mas interessa mesmo a emoção, a vida pulsando no corpo, numa linguagem que sai desse irracional das narrativas e que começa a entrar em outras camadas do corpo. E nessa figura predominante apareceu, que ficou conhecido como o pai da mímica moderna, o Etienne Decroux, que foi um mestre mesmo, que criou um alfabeto corporal fantástico, tão complexo quanto da dança, do balé clássico, das artes orientais, e iniciou todo um movimento em que começou a ter uma ampliação dessa ideia da mímica. E a mímica, né, segundo Decroux, ele tinha uma frase que era muito interessante, que ele falava assim: fale para um ator expressar a sua alegria ou a sua tristeza. A primeira coisa que ele faria, ele dizia, era trazer para o rosto. Agora, tampa o rosto desse ator, prende os braços dele e fala para ele expressar. Diz para ele expressar a sua emoção, diz para ele expressar a sua dor, a sua alegria. Aí ele vai precisar de anos para você poder entrar nessas camadas mais profundas. E a proposta dele era exatamente essa, de entrar nessas camadas, onde a nossa consciência às vezes não chega. Então, para isso, o pensamento era um pensamento do corpo em ação. Mais adiante, então, essa fase caracterizou esse momento da mímica moderna, que é muito diferente do momento da mímica clássica, que trabalha com a narrativa, que trabalha com o objetivismo, que trabalha com a pantomima, com as histórias contadas no silêncio. Já na mímica moderna, já começa a entrar também as sonoridades vocais, já começa a trazer essa corporificação das emoções, das sensações também na voz, embora o foco ainda fosse numa comunicação não verbal.
O que caracterizou muito esse momento da mímica moderna também foi o purismo, aliás, de todo esse movimento modernista, né? De você trabalhar essa ideia de é isso ou aquilo. O Decroux, ele era uma pessoa que falava que a arte da mímica era uma arte independente, que não precisava do teatro. Ela era uma arte que por si só já era completa. Então ele era uma pessoa muito... uma pessoa de um gênio muito forte e tinha esse radicalismo mesmo de muitos modernistas. Era uma pessoa que lançava manifestos, então ele tinha um manifesto de uma reforma para resgatar esse ator criador, uma reforma que demorava 30 anos, um monte de propostas, tal. Era uma pessoa fantástica, inspiradora. Todo esse movimento da mímica moderna aparece também focado nessa ideia de quebrar não só essa hierarquia do corpo, mas também essa hierarquia do fazer teatral. Essa hierarquia onde se tinha, principalmente no cenário francês do início do século passado, essa figura muito forte do autor, do diretor, dos técnicos do teatro, do modismo, que era muito forte da comédia francesa, dos teatros comerciais, que tinha uma exaltação em cima dos cenários, das parafernálias. E dentro desse movimento tem um momento muito interessante do Jacques Copeau, que foi o mestre do Decroux até antes dele, que num dia assistindo uma peça, ele chegou lá, viu, estava lá sentado, o teatro cheio, aí de repente abre as cortinas, tem um cenário maravilhoso, uns sofás antigos, não sei o que, todo mundo começa a aplaudir em cena aberta, sem ter nenhum ator em cena. Ele falou, não, tem alguma coisa errada aí. Então esse movimento começa o quê? Vamos limpar tudo isso, vamos trazer o palco nu e vamos achar um outro modo de expressão. Né? Um modo em que esse ator se coloque no centro da criação, que ele participe de igual maneira com o autor, com o diretor e todos os criadores também de cena. Então esse movimento vai correndo, atravessa, o Decroux ele trabalhou com o Artaud também, teve um momento de parceria com o Artaud, teve um momento de parceria muito grande com o Jean-Louis Barrault, que foi uma pessoa que modificou o cenário francês no teatro. Para quem não conhece, Jean-Louis Barrault, ele, além de ter sido um ator muito conhecido, de ter teatro em nome dele, ele foi a pessoa que trouxe para o conhecimento da França pessoas como Grotowski, pessoas como Yoshi Oida, pessoas como Eugênio Barba. Então ele foi um grande estimulador do teatro oriental também na França. Então ele foi um fazedor, um criador, um agitador, e estava totalmente dentro desse movimento de transformar, de mudar, de ampliar essa ideia do ator-intérprete pro ator-criador. Então, o que muda basicamente nisso? O ator, é lógico que é um termo provocativo, né? Que ator-intérprete que não é um criador também, né? Mas devido às circunstâncias, devido a essa forte hierarquia da época, esse movimento vem para provocar o ator na sua criação, na sua expressão, antes de encontrar um texto, de quebrar esse textocentrismo no fazer teatral, onde se colocava muitas vezes que o teatro era uma extensão da literatura. Não. Então começa todo esse movimento que vocês conhecem, frases do Grotowski depois que vem, do Decroux, que trabalha exatamente esse ponto, né, de dizer um não à ditadura da escrita, da palavra, do texto, assim como o Artaud.
e começa a colocar o ator numa posição de estar em contato com seus desejos expressivos antes de chegar a esse ponto dos impulsos, dos estímulos do corpo, para a partir disso encontrar elementos que fomentem ainda mais. E essa proposta é trabalhada e é intensificada nesse momento contemporâneo, pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, em que começa a entrar esse movimento da mímica contemporânea, também chamada de teatro físico. Então, quando a gente fala teatro físico e mímica contemporânea, são sinônimos, é a mesma coisa. Esse nome teatro físico aparece para dissociar essa imagem do mímico como um ator silencioso, e também de trazer a mímica integrada no teatro. Então, de romper essa separação, esse purismo que foi muito característico no momento moderno, e de falar assim, não é isso ou aquilo, é isso e aquilo também, é isso e mais aquilo também. Então, na mímica contemporânea começa a aparecer um hibridismo dessas linguagens. Então começa a aparecer propostas, né, que vêm do teatro francês, que vem da Alemanha, que vem da França, e começa a ter uma organização diferente dessa ideia do ato de corporificação. Então, nesse momento contemporâneo, Jacques Lecoq entra muito forte nesse trabalho, Desmond Jones, Grotowski, Eugênio Barba, que contribuem para essa ideia do ator-criador e para essa ideia de corporificar as sensações e expressões. O que muda radicalmente na mímica contemporânea, nesse momento contemporâneo, com o momento moderno, primeiro essa ideia do purismo, né? Depois de uma Segunda Guerra Mundial, onde quase o mundo inteiro foi destruído por essa ideia do purismo, né? Não tem como continuar com essa porrada. Então já começa a invadir esse pensamento, essa filosofia, dentro desse fazer artístico. E outra coisa também que muda sensivelmente é a ideia do corpo. Quando no momento moderno começam a aparecer muitas técnicas corporais, muitos trabalhos que começam a construir alfabetos de corpo, então a gente começa a ver Laban, começa a ver Martha Graham, começa a ver Decroux e tantos outros, que trabalhavam o corpo como um instrumento do pensamento. Então, o corpo como instrumento do pensamento, por mais que você queira quebrar essa ideia cartesiana, separar corpo e mente, razão e emoção, quando você falava corpo como instrumento, ele ainda está separado do pensamento, da ação. Ele ainda está ligado com aquela ideia de corpo-máquina. A prática da mímica contemporânea quebra isso. Começa já a falar assim, não, você não tem um corpo como instrumento, você é o seu corpo. O corpo não é um instrumento do pensamento, o corpo é o próprio pensamento. E isso muda radicalmente. Inclusive muda o treinamento, muda as práticas, porque aí o grande objetivo aí não é você criar técnicas, embora tudo seja técnico, a natureza é técnica, o animal é técnico, em seus rituais de caça e tudo mais, mas a ideia não é você construir um corpo, preparar um corpo como um instrumento bem afinado, né? A gente escuta muito isso, o corpo tem que ser bem afinado, tem que saber, quando você quiser uma nota tem que estar lá, tal. Então tem um pensamento nosso, por mais que a gente queira quebrar, nos traz ainda para essa separação. Então
essa ideia, começam a aparecer outras práticas que para a gente é muito mais familiar, por exemplo, como o trabalho do Grotowski, que começa a trabalhar a exaustão, começa a trabalhar a via negativa. O que seria isso? De trabalhar, não é construir uma técnica, mas construir separar todos os obstáculos desse fenômeno, do pensamento para a ação. Diminuir esse tempo do pensamento para a ação. Você pensar fazendo, você pensar em movimento, você fazer e pensar, o corpo em movimento, o corpo como um corpo, um atravessador, né, de tudo isso, um corpo pensante. Então aí começam a ter treinamentos energéticos, treinamentos de exaustão, treinamentos de livre associação, treinamentos de improvisação, para você tentar colar esse movimento do pensamento para a ação, que a gente sabe muito bem que é o mais difícil para a gente. A gente tem uma ideia maravilhosa, tem um pensamento maravilhoso, aí entra todo um processo de pensamento, de filtragem, família, amigos, trabalho e tudo mais. A gente pensou em maçã, só que falou abacaxi, porque abacaxi é mais legal, então não sei o que, tal. Então, essa separação é a grande proposta de rompimento nessa fase, de você trabalhar no ato da expressão, e o ato da expressão se corporificar diretamente. Então, todas essas práticas de fazer trabalho de mesa e depois trazer ação, de você decupar um texto para depois você levar para um processo de montagem, depois trazer a ação daquilo. Não, é tudo junto. É você trabalhar com um processo de análise ativa, você conhecer fazendo, porque a gente sabe muito bem que por mais que a gente decore um texto, por mais que a gente estude todos os monólogos interiores, subtextos, né, de uma peça teatral, sentados numa mesa, quando a gente levanta, tudo muda. Quando a gente vai para a ação, tudo muda. E é isso que interessa esse momento, esse pensamento do corpo, diminuir o espaço do pensamento e ação. Então, lógico, estou falando muito rápido, mas é esse caminho que a gente seguiu, esse caminho desse estudo da mímica clássica, desse gênero silencioso, da mímica moderna, que começa a trabalhar com subjetivismo e tudo mais, e da mímica contemporânea, também conhecida como teatro físico, que já traz essa integração, essa proposta de integração de pensamento, corpo e voz, na figura do ator criador. Tá? E o trabalho que a gente chama de mímica total é ir fundo nesse trabalho, trabalhar a ideia do ator não como um agente que incorpora um personagem, mas que exalta a sua persona. Então a gente já começa a entrar também no movimento da performance, né? De você trabalhar com o seu eu no estado de rito, onde podem aparecer personagens, podem aparecer tudo mais, mas você não está atrás de um personagem, você está à frente dele também. É lógico que não é você nesse estado que a gente conversando, batendo um papo, tomando uma cerveja, mas é você num estado dilatado. Tá? Essa proposta de você, que é uma pergunta que ficou muito forte nesse movimento do teatro físico, que a gente entra, né, com uma intensidade muito grande, que é de você ir direto nos seus desejos. Qual é a sua urgência? O que está te pegando? O que você está pulsando em você? O que te traz vida? O que te provoca? E a partir daí você começa a sua criação. Aí você se alimenta de vários elementos, textos, imagens, sons. Aí tem todo o trabalho de pesquisa para você fomentar ainda mais esse desejo. E de trabalhar a mímica não como gênero, como um ato de corporificação, e que integra,
né? Esse movimento objetivista, subjetivista, o movimento da pantomima, da mímica moderna, e que trabalha com essa ideia de que não há como a gente separar razão e emoção. O nosso corpo não consegue fazer isso, nosso sistema nervoso não consegue fazer isso, a gente não consegue fazer isso. A emoção já é pensamento. Tá? E a nossa pesquisa é em cima disso. O que a gente trabalha no estúdio é em cima disso. A gente tem trabalhos com várias pessoas que nos ajudam, da área de filosofia, da área de ciências cognitivas, da área de música, de dança. A gente tem uma prática diária de 5, 6 horas por dia de pesquisa, treinamentos que envolve estudo da mímica, prática da mímica, de dança, de elementos da performance, de filosofia, de ciências cognitivas. Para quê? Para a gente tentar conhecer um pouquinho mais esse caminho da vida, como que a vida atravessa a gente e como a gente corporifica, como a gente consegue transformar isso em ação física, como a gente consegue transformar o virtual, o abstrato em corpo, como que esse fenômeno acontece. E a filosofia que a gente trabalha é uma filosofia afirmativa, afirmativa à vida. Não interessa trabalhar uma filosofia reativa, não interessa a falta, não interessa o que tem. Não interessa a transcendência, não interessa a imanência, interessa o acontecimento, o aqui, o agora, o já. Então, a gente trabalha muito em cima disso, aí a gente traz Bergson, a gente traz Nietzsche, a gente traz Deleuze, a gente traz todos esses loucos aí para estar no meio da nossa pesquisa. Então, o que a gente faz é um pouco isso aí. Bom, depois eu vou estar abrindo aí para a gente conversar, para vocês terem perguntas. Bom, respondendo a última já, o que a gente procura, no final das contas, é o acontecimento da vida, né? Os impulsos, de estar nesse estado de presença, que escapa muito. Então, só de estar escapando, quando a gente escapa, porque tem coisa para fazer. Recentemente, então, essa provocação e tal, em janeiro, lá no Centro Cultural São Paulo, com 4 espetáculos inéditos da companhia, em processo. Estaremos fazendo agora, em janeiro próximo, o segundo manifesto, com outros trabalhos, com esses também, modificados, transformados também, porque não para nunca. E, na verdade, o centro de pesquisa, a companhia, o estúdio, os cursos é uma coisa só. É uma coisa só. É do trabalho de pesquisa do ator, desse trabalho nosso, que vai gerando cursos, que vai gerando material para a companhia, que vai gerando toda essa vida dentro do centro de pesquisa. É uma coisa só, uma coisa não é independente da outra. O pessoal da companhia hoje, a companhia, ela começou na verdade, o núcleo de pesquisa começou com 20, quase 20 pessoas. Hoje em dia, somos em 8. E são pessoas que passaram pelos cursos, passaram pela vida lá do centro de pesquisa, do estúdio, e que foram teimosos, e que gostaram disso, e que acharam legal, e que gerou, mais importante, gerou uma cumplicidade pessoal nessa busca. Então é um trabalho pessoal mesmo, é um trabalho que a gente compartilha noção comum, compartilha a vida e a gente se potencializa juntos. Então o importante dessa reunião é a gente estar fortes, potentes juntos. Só que essa relação é uma relação construída. Eu não acredito no grupo fazer, não, vamos fazer um trabalho para a semana que vem, Não, é um trabalho que precisa de tempo mesmo. Então, eu digo assim que lá no centro de pesquisa tem várias camadas, mas que estão ligadas
há essa busca, essa pesquisa da vida, do ato de corporificação da vida afirmativa e de trabalhar essa ideia da arte não como uma ficção e uma mentira, mas a ideia da arte como criação de novas realidades. A gente acredita que hoje em dia a gente já está vivendo uma sociedade de espetáculo, já tem as máscaras em tudo que é canto. Então acho que a arte hoje em dia tem esse papel de desmascarar, de quebrar a representação e de a gente poder ser em plenitude. Então, pelo menos nossa pesquisa disso, o que é difícil. Não chegamos ainda, não sei se onde a gente vai chegar, mas a pesquisa é essa. Tá? E para isso tem vários estágios. Tem pessoas que vão lá e estão a fim de, sei lá, eu adoro dança, tem pessoas que adoram dança e que vão lá para entrar em contato com essa pesquisa para poder fomentar mais a sua pesquisa. Tem outras pessoas que vão lá no meio do percurso, que querem conhecer mais, olha, acabam ficando e vão entrando na companhia depois de um período também. Tem pessoas que só querem ir lá para ver os vídeos de espetáculos e tudo mais. Então é um centro aberto, mas que está fomentando, que está pesquisando, que está investigando esse ato de corporificação da vida nessas várias fases, Bom, a gente fala a mesma coisa, que é basicamente a mesma coisa, porque o Jean-Louis Barrault, ele tem uma frase que a gente usa muito lá no nosso trabalho, que é assim: qualquer improvisação, ou início de improvisação, estamos no mesmo mar, nada se movimenta sem movimentar o todo, nada. Então já começa uma action tremenda. E começa como? Com a respiração. O nosso trabalho é muito isso. São esses impulsos gerados. Só que são esses impulsos que são repetidos e começam a incomodar a gente. Que começam a tirar o sono. Que começam a fazer a gente rir mais. Fazer ele chorar mais, eu não sei, são emoções, são impulsos latentes em que a gente cria-se uma urgência, que cria-se uma necessidade de investigar e transformar essa coisa que é sua, coletiva, de você transformar algo que é seu e fazer que nessa action se transforme em todos, que todos consigam se comunicar com uma coisa sua como se fosse deles. Mas antes parte de você, antes parte da tua respiração, antes parte da tua necessidade, do que você quer dizer, do que você quer expressar. Então é algo seu, que muitas vezes é algo muito bruto, que às vezes pode ser algo muito pessoal, e que nesse processo a gente transforma esse uno em coletivo, tá? Aí a gente usa vários elementos. Então tem vários elementos investigativos, porque muitas vezes a gente está incomodado com uma coisa, a gente quer muito uma coisa, mas ainda não é consciente disso. Às vezes a gente tem pulsações, a gente tem pesadelos em cima de uma coisa, a gente tem reações em cima de alguma coisa, e a gente ainda não tem a consciência disso. Então todo esse processo de criação é de fazer com que toda essa camada que está lá, latente, venha à superfície. Então aí a gente usa vários exercícios, vários processos por exemplo, como esse, que a gente vai à exaustão, a gente vai à desconstrução, a gente vai a investigações do silêncio, investigações falando sem parar, com livre associação, para poder tentar fazer com que essas camadas apareçam. E aí, a partir disso, a gente começa a criar células, criar matrizes, criar partituras, criar composições, até a gente direcionar isso numa dramaturgia do corpo.